Você sabe o que significa a palavra feira? De onde ela veio? A palavra que compõe os dias da semana do nosso calendário? E por que ela foi incluída no nosso calendário? Talvez você saiba, mas eu queria me aprofundar um pouco mais nesse assunto. Esse é o seu canal Coisas do Alto e nós vamos falar sobre a nova ordem mundial no calendário de Deus. Antes de entrar propriamente dito no assunto da nova ordem mundial no calendário de Deus, eu preciso fazer uma introdução a partir de uma reflexão pessoal. Vivendo esses dias conturbados, esses dias que a gente está vivendo e percebendo a história sendo escrita, então uma coisa que está perdendo um sentido são os dias ou o tempo. Pensando que a gente não pode mais sair de casa nesse confinamento, nessa quarentena, as segundas-feiras elas perderam o sentido da segunda-feira. As sextas-feiras se usava a palavra sextou para dizer que ufa, até que enfim a minha semana chegou ao final. E o sextou foi abolido das empresas, das faculdades, porque as sextas-feiras também elas não existem mais, pelo menos não como o final de semana que chegou. Então, o que pensar desse tempo? O que a gente pode refletir dessa situação toda que nós estamos vivendo como mundo, como planeta, Terra, porque essa situação não é só Brasil, é planeta. As igrejas, elas não se reúnem mais, não tem mais missa, não tem mais culto, não tem mais o louvorzão. Desde o dia, pelo menos até agora, hoje é dia 4 de maio, então as igrejas ainda não voltaram à sua rotina religiosa. As sinagogas não estão abertas, as mesquitas estão fechadas desde faz 1400 anos, isso nunca aconteceu, as mesquitas estão fechadas. Então, essa rotina, pelo menos a rotina religiosa, a rotina econômica, social e tudo mais, perdeu-se o sentido dos dias, das, dos dias da semana. Sem contar, eu imagino na Índia. A Índia, onde é o segundo país mais populoso do mundo, tem milhões de deuses, então deve ter no mínimo milhares de feriados. Então isso também foi tirado da Índia. Os judeus e cristãos não celebraram a sua Páscoa. Muçulmanos, o seu Ramadã. Se comemoramos, nós comemoramos de uma forma muito improvisada e bem diferente do que é o normal, através de lives, onde alguém está falando do outro lado e uma pequena multidão atrás do celular, do computador. Então mudou-se consideravelmente a rotina religiosa do mundo. Nas escolas é interessante que através das lives se dá a educação, mas eu fico imaginando quando eu era criança que quando se falava do feriado do Dia do Índio, dia 19 de abril, nós fazíamos algum trabalho manual para que nós pudéssemos memorizar o Dia do Índio, o Dia da Árvore, dia 21 de abril, com toda a história que ele carrega, dia 22 de abril, o descobrimento da nação, e tantas outras datas que estão passando batidas. A gente fazia um trabalho manual porque pedagogicamente essa aula lúdica ela tem um aproveitamento melhor no ensino e no aprendizado por conta do aluno. E nós perdemos isso. Enquanto eu estava
esboçando tudo isso que eu estou falando, o meu telefone tocou e a pessoa do lado de lá se identificou como sendo um membro da Igreja do Testemunho de Jeová. E dizendo que queria compartilhar uma palavra da Bíblia comigo. Eu achei aquilo curioso e inusitado porque até agora os testemunhos de Jeová vinham nas nossas casas domingo bem cedo pela manhã, e se a gente desse alguma importância, mostrasse algum interesse naquilo que ele está falando no seu folheto, então eram horas de conversa. E agora eles usam o recurso do telefone. Achei no mínimo curioso e inusitado. Enquanto eu escrevia, paradigmas estavam sendo quebrados ali. Então eu fico meditando sobre esses dias que nós estamos vivendo dias que muita coisa está perdendo sentido. Parece que culturalmente até os dias das mães, o Dia das Mães está chegando, dia 10 de maio, e para muitas pessoas é uma heresia mudar a data de comemoração no Dia das Mães. O comércio é um desastre econômico. O dia que mais se fatura no comércio, dando presente, é no Dia das Mães. E passamos o dia do trabalho, 1º de maio, passou batido. Mas o que se falar, o que se refletir do dia do trabalho? Se nós estamos vivendo o ócio, ninguém está indo trabalhar, se trabalha é home office, e mesmo assim ninguém consegue trabalhar direito dentro de casa, e o ócio, então ele está sendo está tendo prioridade, ou está sendo o senhor desses dias. Então eu vou refletir sobre o ócio. O escritor austríaco, que ele veio morar no Brasil, Stefan Zweig, ele veio morar no Brasil e faleceu em Petrópolis. Ele nasceu em 1942. E num dos livros ele escreveu uma coisa interessante que cabe agora aqui, sobre o ócio. Ele diz que nada torna as pessoas mais desnaturalizadas e insubordinadas do que uma longa e constante ociosidade. Acho que essa frase ela é bem atual, né, e cabe aqui. Entretanto, o filósofo Thomas Hobbes, do século XVI, ele escreve uma coisa curiosa dos seus ditos. Ele escreveu que a curiosidade é a mãe da filosofia. Bem, eu não sei você, mas eu luto para não ser um insubordinado nesse tempo de ociosidade que a gente tem que ficar trancado em casa. Então, fico filosofando aqui, né, na versão brasileira de um filósofo amador que sou. Não pretendo ser filósofo, mas é interessante a gente prestar atenção em certos pensamentos. Então, diante de uma sexta-feira que não vai sextar mais, diante de um sábado onde sinagogas e mesquitas estão fechadas, diante de domingos sem missa, diante de domingos sem poder realizar santas ceias ou louvorzão, então me parece que nós estamos vivendo um tempo que é muito propício para a implantação de um calendário mundial, a implantação de um calendário único, porque hoje nós temos calendários paralelos ao calendário gregoriano que a gente utiliza até os dias de hoje. Desde 1582 é utilizado em boa parte do mundo o calendário gregoriano. Mas existe o calendário hebreu, existe o calendário chinês, o norte-coreano, entre tantos outros calendários que o mundo utiliza. Mas o calendário gregoriano é o mais usado. Mas é interessante que dentro do calendário gregoriano, a língua portuguesa é a única língua, o único idioma que dentro dos dias da semana se utiliza uma nomenclatura diferente das outras. Enquanto, por exemplo,
aqui no nosso calendário, a gente chama o segundo dia da semana de segunda-feira, no calendário de língua espanhola, chama esse dia de lunes, ou dia da lua. Então, e outros exemplos. Na língua portuguesa, o quarto dia da semana é chamado de quarta-feira. Na língua inglesa, ele é chamado de Wednesday. Wednesday significa dia de Wooden. E Wednesday, tentando aqui uma pronúncia mais correta. Wednesday vem do nome de Odin, uma divindade nórdica, ou deus nórdico, ou a mais alta patente das deidades da mitologia nórdica ou norueguesa é Odin. E esse nome ele é baseado também no dies Mercury, do latim dia de Mercúrio. Mas na língua inglesa ele não se fala dia de Mercúrio, mas o dia de Odin. Dia de Wednesday, daí que vem esse nome. É curioso isso para mim. Um outro exemplo dentro do calendário de língua inglesa ou de língua anglo-saxônica é a quinta-feira. Nós aqui, o quinto dia, nós chamamos de quinta-feira. Lá nos Estados Unidos ou Inglaterra, você vai encontrar no calendário a palavra Thursday. Thursday vem do inglês arcaico, que significa punor. Se essa é a pronúncia correta, me desculpe se não for. Conhecido como Thor, deus dos trovões da mitologia norueguesa, da mitologia nórdica e do paganismo germânico. É baseado no dia de Júpiter. Mas lá nos Estados Unidos, na língua inglesa, é Thursday ou Thursday. É curioso isso. Então, enfim, tanto no calendário inglês como no calendário espanhol, em línguas anglo-saxônicas, os nomes dos dias da semana eles fazem referência e reverência a alguma divindade ou planeta. Mas no português não é assim. No português é diferente. No português, enquanto a gente tem uma influência de numerais que vem do hebraico, nos outros calendários de outros idiomas a influência é helênica, é uma influência grega. Mas o grande responsável por essa mudança foi um homem chamado Martinho de Dume. Martinho de Dume, ele era uma pessoa que nasceu na antiga Hungria e ele foi estudar no Oriente, e em Israel ele foi estudar o grego e foi estudar religiões e foi estudar foi a se aprofundar na sua espiritualidade e no conhecimento da Torá. Quando ele volta de lá, no ano de 563 depois de Cristo, ele volta para a Europa, foi para Roma, depois ele foi para a França. Na França, ele foi visitar o túmulo do seu conterrâneo, o Martinho de Tours. Martinho de Tours foi um militar que ele nasceu no ano de 316 e Martinho de Tours ele se converteu ao Evangelho de Jesus e por conta disso ele foi uma grande influência espiritual, uma parte da Europa e principalmente na Gália. Na Gália, Martinho de Dume, que ele nasceu no dia 11 de novembro de 316. Martinho de Tours, ele se tornou e foi conhecido como o apóstolo da Gália, pelo impacto que ele causou naquela região. E uma outra curiosidade em relação a esse Martinho, que no dia 11 de novembro de 1483,
Hans Luther e Margaret Lindemann batizaram o seu filho no dia 11 de novembro de 1483, dando o nome dele de Martinho Lutero. Martinho Lutero, o conhecido reformador da igreja. Então, apesar que Martinho Lutero nasceu no dia 10 de novembro de 1483, mas para homenagear Martinho de Tours, Hans e Margarete batizaram seu filho com o nome de Martinho. E é curioso para mim perceber esse paralelo entre os Martinhos, Martinho de Dume, Martinho de Tours e Martinho Lutero. 3 Martinhos que fizeram e foram impactantes nas suas épocas, nos seus dias. Eles tiveram uma grande influência e tiveram um impacto na história. Enfim, mas voltando aos dias da semana, por que na língua portuguesa nós temos feira no nome, ao invés de o nome de alguma estrela, de algum deus? Martinho de Dume, ele escreve, depois que ele volta, e ele, creio que impactado pelo que ele tinha aprendido, impactado pelas coisas que ele devia ter vivido em Israel, ele escreve: pois os infiéis irritaram Deus e não acreditam de todo o coração na fé de Cristo, mas são incrédulos que colocam os próprios nomes dos demônios em cada dia da semana. Assim eles falam do dia de Marte, de Mercúrio, de Júpiter, de Vênus e Saturno, demônios que nunca criaram um dia sequer. Mas como eram homens malvados e perversos entre a raça dos gregos, nominaram os dias assim. Interessante, tem um versículo que eu quero ler aqui, que está no quarto livro da Bíblia, livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 19. Eu vou ler aqui na versão da Bíblia Thompson. Na versão da Bíblia Thompson diz assim: e quando levantares os teus olhos aos céus e vires o sol, a lua e as estrelas e todo o exército dos céus, não sejas seduzido a inclinar-te e a adorar coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos que vivem debaixo do céu. Então, pensando nisso que Deus disse para Moisés e Moisés disse para o povo: quando você olhar para o céu, não seja seduzido pelo esplendor do sol, não seja seduzido pela luminosidade da lua e pelo brilho dos astros, a querer adorá-lo. É próprio do homem dar nome para as coisas. Deus, quando foi dar nome para o sol, para a lua, para as coisas que ele tinha criado, ele chama Adão e fala: Adão, agora eu vou te apresentar os animais, tudo que você der nome assim vai ser. Então Deus colocou no homem a capacidade de nominar as coisas, mas nominar as coisas para identificar as coisas, para dar uma identificação, uma identidade, não para dar uma adoração às coisas. Então Deus previu isso, sabia na sua presciência de que o homem iria fazer isso. Ele iria olhar para os astros, para o sol, para a lua, e ia nominar alguma coisa em adoração a esses astros. Então, quando Martinho de Dume volta para a Europa, ele olha para o calendário e percebe que alguma coisa está muito errada ali. Então ele propôs entre seus pares, já como bispo, já tinha sido nomeado bispo de Braga, que hoje é Portugal, na época não era Portugal. E Martinho de Dume propôs então que houvesse uma mudança nos nomes e que durante a Semana Santa os dias fossem chamados com a conjunção feira, com uma composição do nome: primeiro dia, feira, segundo dia, mais feira, porque na Semana Santa, na Idade Média, naquela época antiga, todos os dias da Semana Santa era feriado, todos os dias era dia de descanso. Feira ou feria, ela literalmente quer dizer dia de descanso. Então, na Semana Santa, deveria se chamar
primeiro dia feira, segunda-feira, quarta-feira e assim por diante, exceto o sábado, que o sábado continua sendo o Shabá de acordo com a tradição judaica. Então, interessante que assim foi, aceitaram a proposta de Martinho Dome e ficou até os nossos dias. Mesmo se nós pensarmos no primeiro concílio de Nicéia, que foi promovido por Constantino I e pelo Papa Silvestre, o imperador Constantino havia se convertido, né, ao cristianismo. Ele viu que a religião crescia, até os dias de Constantino havia uma perseguição aos seguidores de Jesus, mas como que ele estava percebendo que quanto mais matava cristão, mais se multiplicava seguidores de Jesus. Então ele percebeu que ele tinha nas mãos uma grande estratégia agora. Se eu me alio a esse povo, eu vou ter um grande apoio do meu lado. Era muita gente e estava crescendo, influenciava a sociedade. Então ele assim fez. No concílio de Nicéia, ele muda algumas coisas. Ele era ainda pagão, eu não tenho como não dizer isso. Apenas foi uma manobra política, uma estratégia muito bem feita por ele. Enfim. Uma das coisas que ele mudou no calendário, isso em 525, se eu não me engano, no concílio de Nicéia, Constantino escreve uma carta aos judeus nazires, ou os judeus nazarenos, ou os judeus seguidores de Jesus. Ele escreve uma carta para eles e ele diz assim na carta: não posso admitir que o nosso dia da Páscoa coincida com a Páscoa dos judeus. Então tem que haver uma mudança, porque a sexta-feira da Paixão coincide com o dia que as mulheres choram por Tamuz. Interessante que um imperador que se converteu a Jesus Cristo, ele ainda se preocupa com a adoração pagã, uma adoração a Tamuz. Essa adoração a Tamuz, você vai encontrar uma referência disso no profeta Ezequiel, há uma referência disso. Mais para frente eu volto a falar sobre essa adoração que as mulheres choravam por Tamuz. Havia uma lamentação a Tamuz. Mais para frente a gente volta a falar disso. É interessante que quando a gente começa quando a gente se aprofunda na história, a gente vê o quanto é importante mexer no calendário, o quanto é importante ter o controle de datas, como é importante ter o controle dos dias da semana. Mas por quê? Parece que é tão insignificante. Nomes de meses, nomes de dias da semana. O que isso importa? Qual vai ser a influência? Qual é a importância disso para mim espiritualmente? Há uma grande influência. Há uma influência muito maior do que a gente imagina. Então, eu imagino que nos nossos dias, pensando no que a gente está vivendo hoje, nesse mundo pandêmico, com toda essa problemática que está acontecendo, e percebendo que os dias hoje não fazem muito sentido, nós estamos num campo muito fértil para a implantação de um calendário diferente. Um calendário onde o interesse vai ser de um sistema novo de governo, de um sistema novo de economia, social, enfim, e religioso. Isso não é descartado. Pelo contrário, a coisa aí, o assunto é mais profundo. Quando eu falo isso, eu não digo de uma forma, não quero dizer de uma forma leviana, que existe uma conspiração, e quando a gente fala conspiração, parece um tanto fantasioso, ou a gente quer ter uma posição que vê demônio em tudo, ou que a gente vê uma movimentação conspiratória em todos os lugares. Não, eu tiro isso baseado em uma profecia. Daniel, capítulo 7, versículo 25,
na Bíblia de referência Thompson, esse texto diz assim: proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e as leis. Na versão da Torá, a versão hebraica, ela nos dá um entendimento um pouco mais sensível dessa profecia. A Torá diz assim: magoarás os santos do Altíssimo e perseguirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar as festas e a Torá. Essa profecia, nós podemos dizer sim que ela se cumpriu nos dias de Constantino, teve o seu cumprimento literal lá atrás. Mas, como toda profecia, eu acredito que ela vai reverberando nas épocas. Ela tem um eco que vai mais longe. Então, essa profecia, ela tem uma grande atuação e terá uma grande atuação nos nossos dias, eu acredito. Particularmente, eu acredito. Então, no Concílio de Nicéia aconteceu exatamente isso aqui. Houve uma mudança de festas, houve uma mudança de datas, houve uma mudança de calendário. E prestando atenção nessas coisas, prestando atenção na palavra de Deus, que eu acredito que a palavra de Deus é o calendário de Deus. Se nós pensarmos na palavra calendário, vem de uma palavra do latim calendia. Calendia literalmente significa livro de registros. Você quer saber o que vai acontecer no final dos tempos? Está tudo escrito lá. É um livro de registros de Deus. A Bíblia é o calendário de Deus. E o calendário da nova ordem mundial está dentro do calendário de Deus, está dentro dos registros de Deus. Deus não foi pego de surpresa com a nova ordem mundial. Deus não está sendo pego de surpresa com os acontecimentos atuais. Talvez nós, homens, que ignoramos muitas profecias, nós fomos pegos de surpresa. No mundo antigo, desde que se conhece o mundo, as nações, os povos, etnias, tribos, sempre olharam para as estrelas, olharam para o alto para fazer contagem do tempo. Olhava para a lua, fazia uma contagem dos tempos, há tantas luas estamos vivendo, há tantas luas vai chover, há tantas luas vamos colher. Mas só que essa contemplação do céu e das estrelas não era apenas para ter uma organização social. Era para se ter também uma reverência aos deuses, ou à Mãe Terra, ou qualquer outra divindade que se adorasse. Então, é assim que os astrólogos antigos, os magos, assim chamados na Babilônia, olhavam para o céu e determinavam seus dias de festas, de colheita e tudo mais. Tanto uma civilização, tanto um povo civilizado ou bárbaro, esse era o procedimento. E ainda hoje assim acontece. Nos dias do povo hebreu, no Egito ainda, Deus chama Moisés, capítulo 12, versículo 1 e 2, Deus chama Moisés e fala: hoje é o primeiro dia do primeiro mês para a nação de Israel. Então, houve uma determinação do próprio Deus estabelecendo, inaugurando o calendário de Israel. Então, Deus que instituiu, através de uma data que apontava para a Páscoa, para uma festa, ou a principal festa dos judeus, que é a Páscoa, apontava, o seu calendário é assim, e daqui a pouco vai ser a Páscoa, e você vai proceder dessa maneira. Então, era assim que o povo de Israel deveria seguir os seus dias. E o calendário de Israel, eu posso afirmar para vocês, não é um calendário para uma organização social apenas, para que se conte os dias da semana e os dias dos meses e quantos anos Israel tem. Mas é para apontar para uma coisa mais alta. Devemos olhar mais alto para estas coisas. Tudo pro
o calendário de Israel apontava para Deus. Era para se lembrar de que Deus é Deus e de que não é um Deus maior do que Deus. Então, mas ao longo da história de Israel, muitos impérios tentaram acabar com o calendário de Israel. Foi o Império Assírio, o Império Babilônico, os caldeus, o Império Medo-Persa, o Império Grego, o Império Romano. Então, no Império Romano houve grandes mudanças no calendário de Israel. E essa grande força desse governo mundial naqueles tempos, porque o mundo daquela época era uma geografia mais restrita. Hoje não. Hoje o mundo que se conhece é um mundo mais abrangente. Talvez não se conheça minúsculas ilhas dentro desse vasto oceano que existe por aí, mas o mundo que é mundo hoje é conhecido geograficamente, foi todo mapeado. Não há lugar no planeta, se houverem exceções, pequenas ilhas por aí que não se conheça, ou algum mistério que Deus escondeu por aí. Mas o mundo que se conhece está aí, é esse. Mas naqueles dias passados do Império Romano, o mundo conhecido era dominado pelo Império Romano. Então, havia já um controle mundial. E antes disso, até o Império Babilônico, quando o povo de Israel foi para a Babilônia era um império mundial. Lógico, dentro dessas limitações geográficas que eu estou falando aqui. Mas interessante que a gente vive hoje, nos dias de hoje, que eu estou agora, dia 4 de maio, eu não posso sair na rua. Eu fui no mercado agora há pouco e eu tive que usar uma máscara. E minha esposa foi no centro da cidade questionar, tinha que entrar ela foi de Uber, tinha que entrar no Uber e tem toda uma regulamentação, restrições para você andar. E tem lugares aqui no Brasil que você não pode sair de casa, que as pessoas questionam. E nós vimos pessoas sendo presas aqui no estado de São Paulo. Aqui na cidade de Franca, ainda a coisa mesmo com restrições, a coisa ainda é um pouco mais tranquila. Nos dias que Israel foi para a Babilônia, o profeta Jeremias, que ficou em Israel, ele no livro de Lamentações, ele faz uma lamentação muito interessante, que cabe eu aqui ler. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, na versão século XXI, versão Almeida século XXI. Lamentações capítulo 4, versículo 18. Espiaram os nossos passos, de maneira que não podíamos andar pelas nossas ruas. O fim estava perto, nossos dias estavam contados, porque o nosso fim havia chegado. É muito atual isso, não é? Pelo menos para mim isso é muito atual. Então, mas de qualquer forma, impérios surgiram e desapareceram, impérios ruíram. E dentro dessa dominação global, mundial que aconteceu no passado, eu penso para mim, refletindo nesses dias, que apenas foi um ensaio. Foi apenas um tubo de ensaio. É um laboratório estudando o comportamento humano dentro dessa dominação global. Pode parecer meio maluquice, meio loucura, mas até agora houve um sistema de dominação. Não foi uma pessoa que dominou. Um sistema aconteceu. E vem acontecendo. É um sistema que eu posso chamar de anti-Deus. Um sistema anti-divindade, anti-soberania de Deus, que vai contra toda e qualquer norma estabelecida pelo eterno Deus. Então, mas eu vejo que é uma mão invisível que está chegando nos nossos dias, e essa mão invisível vai se revelar através de uma pessoa, através de um homem, através de não só de um sistema, não vai ser um sistema, vai ser uma pessoa. Impérios surgiram. Foi o Império Egípcio, a Síria se levantou, Babilônia se levantou e caiu, os Medo-Persas, a Grécia, Roma,
Isso na Idade Média, vários pequenos se levantaram e ruíram. O Império Otomano, o Império Inglês, na sua época, depois vieram os outros impérios que foram se dividindo, que foi o Império Português, explorando além mar, né? A Espanha também. E mais recentemente, tempos mais modernos, a França tentou se levantar através de Napoleão como um império. Ele queria dominar o mundo. Depois nós tivemos Hitler na Alemanha querendo dominar o mundo. E agora, nos nossos dias hoje, 4 de maio de 2020, nós vemos que o império que surgiu depois da Segunda Guerra Mundial, que foi os Estados Unidos da América, vemos que há uma rachadura nas suas bases de poder. Me parece que esse império está ruindo. E olhando para um horizonte oriental, olhando lá para o Oriente, vemos que a China, que estava escondida atrás de tradições antigas e me parecia até um tempo atrás que era apenas o país mais populoso do mundo, hoje se levanta como a nação mais poderosa da Terra, economicamente falando, e a mídia não trouxe ainda tudo, mas parece que, belicamente falando, a China está se levantando. Mas talvez no meio dessa fumaça toda, um outro império vai retornar, vai se levantar, e a Bíblia, no seu calendário, mostra que parece que um outro império vai retornar. E no meio dessa fumaça toda nós devemos prestar atenção no que está acontecendo, no que vai acontecer. Quando a gente olha para o calendário de Israel, nós temos que entender algumas coisas, que o calendário de Israel é para comemoração. É para comemorar festas, datas importantes instituídas pelo próprio Deus. Então, eu parando esses dias filosofando, né? E eu gosto de me aprofundar na etimologia de palavras, significado de palavras e nomes. A palavra comemoração é a junção de duas palavras do latim. Com, que nós podemos entender junto, e memorare, de memória, de lembrança. Então, misturando essas duas palavras, com e memore, dá a palavra comemorar ou comemoração, e nós podemos entender que aqui o sentido profundo da palavra significa vamos trazer a memória juntos, ou juntos vamos nos lembrar juntos destas coisas. É isso que significa a palavra comemorar ou comemoração. Mas ainda nos aprofundando um pouco mais dentro desse negócio das festas de Israel, que não eram só comemorações, mas eram celebrações. O que a palavra celebração me fala? O que ela me diz? Qual que é a etimologia da palavra celebrar? Celebrar vem de uma outra palavra do latim, celebrare. Celebrare vem de honrar, de fazer solenidade. Celebrar, ela é a raiz, ou essa é a palavra, a raiz é da palavra celeber, que vem de célebre. Célebre, que tem vários sentidos, entre outros, tornar famoso, digno de honra ou memorável. Então, quando se celebra em Israel, é fazer honras, é fazer memorável. Então, tudo na Bíblia é para que, todas as festas bíblicas não era um festival de bebidas, não era um festival de folia, não era entretenimento, um dia de folga, uma semana de folga. Era para se celebrar ao Deus de Israel, fazer memória e lembrança das coisas que ele tinha feito. Interessante aqui que na minha Bíblia Thompson, em Deuteronômio, capítulo 4, ele fala assim: para que não te esqueças das coisas que os teus olhos viram, lembra-te do dia em que estivestes diante do Senhor teu Deus. E ainda tem outros tantos textos que a gente podia trazer à memória
falando a respeito de não se esqueça. Essa festa é para que você se lembre. Interessante, quando Jesus celebra a última Páscoa, ele diz para os seus discípulos, para os apóstolos, ele diz assim: façam isso em memória de mim. Toda vez que vocês se reunirem, quando vocês forem celebrar, tragam isso à memória a meu respeito. O que eu estou fazendo agora e tudo o que falaram de mim até hoje, celebrem isso, lembrem isso, falem sobre isso, exponham isso, verbalizem estas coisas. Então, quando a gente pensa no calendário de Israel e colocando isso dentro do calendário de Deus, me parece que isso é muito mais importante do que nome de datas, nomes de meses, lembrança de histórias que aconteceram. Não, é muito mais profundo do que isso. Deus quer que o povo dele se lembre. E quando o povo dele se reúne para celebrar essas coisas, sabe o que acontece? Há uma reativação na fé. Quando você se lembra dessas coisas, a sua fé é reativada, a fé do povo é reativada. Eles começam a se lembrar, lembra lá do Egito, quando a gente estava lá, e naquele dia da Páscoa o anjo passou por cima das nossas cabeças e nós fomos poupados da morte. Então, essa é a intenção, reativar a fé do povo. Então, se o calendário é para comemoração, ou seja, vamos comemorar junto e tornar célebre o que Deus fez, então esse sistema mundial global, a intenção dele maior é apagar da sua memória as coisas que Deus fez, é te desmemorizar, é trazer na sua cabeça aquilo que ele vai fazer agora, o que esse anti-Deus vai fazer, ele quer apagar da sua cabeça. Então, quando ele quer impor para você e vai impor para o mundo um novo calendário, a primeira proposta dele é apagar todas as festas religiosas. É apagar todas as festas, seja ela pagã, seja ela original de Deus. Essa é a grande intenção desse governo único quando ele for mexer no calendário mundial. Aconteceu já muitas tentativas de se mudar o calendário mundial. A primeira delas, ou uma das mais recentes, que eu vou citar, teve muitas, mas uma das mais recentes, em 1792 na França. Presta atenção, França. Durante a Revolução Francesa, aquele período turbulento na Europa, foi criado o calendário revolucionário francês. E esse calendário revolucionário francês tinha uma característica muito importante, que ele era anticlerical. Ele era tudo que a igreja propunha, ele era contra. Então, ele deixou de fora qualquer data festiva religiosa. Esse calendário revolucionário francês. Ele vigorou durante o dia 22 de setembro de 1792 até o dia 31 de dezembro de 1805. E uma particularidade desse calendário é que ele era um calendário de 3 semanas de 10 dias. Não era um calendário de 7 dias, era um de 10 dias. Proposto nesse calendário com uma contagem, eu não vou entrar no mérito da coisa, que é um pouco complexo. E ainda dentro da França, no ano de 1849, surgiu o calendário positivista, por um outro filósofo francês, ou por um outro francês. Ele tentou de novo uma mudança no calendário, já com uma proposta para um calendário mundial. Mas também não vingou. Esse calendário não estava dentro do projeto do calendário de Deus. Isso foi apenas um outro ensaio. No século XX, interessante que agora dentro de datas próximas da gente, teve um calendário que vigorou fora do calendário gregoriano por 65 anos. Poucas pessoas sabem disso. Foi chamado o calendário da Kodak. As grandes empresas, as multinacionais conhecem esse calendário. Ele ficou conhecido. Ele foi desenvolvido por um escriturário chamado Moses Cosworth. E ele apresentou esse calendário para George Wisterman, que foi o fundador da Kodak. E o fundador da Kodak aceitou esse calendário e expôs até na Liga das Nações, que era a organização que antecedeu a ONU.
A Liga das Nações olhou, apreciou esse calendário, mas ele ainda o mundo não estava pronto para aceitar ou para adotar esse calendário mundial. Então esse calendário vigorou de 1924 a 1989. Se você for procurar, fazer uma pesquisa, é muito interessante, o calendário da Kodak, do seu George Wisterman. Agora, mais recentemente, no ano de 2016, o astrônomo Richard Henry e o economista Steve Hanke, os dois professores da Universidade de Johns Hopkins, nos Estados Unidos, eles desenvolveram um calendário para uma apreciação mundial, e esse calendário tem como finalidade básica e prioritária o mundo dos negócios. Eles argumentam que o calendário gregoriano é um calendário que prioriza datas religiosas e que agora deve-se, por conta da complexidade de grandes empresas multinacionais e da globalização, precisa-se ter uma prioridade econômica. E esse calendário foi apresentado e alguns países, a Câmara de Negócios da Europa e dos Estados Unidos, estão apreciando esse calendário, porque me parece que esse calendário é um calendário que ele é muito coerente com as expectativas e com os interesses socioeconômicos da atualidade. Quando a gente começa a pensar nessas coisas, quando a gente começa a olhar para essa movimentação no mundo, então me parece, olhando para o calendário de Deus, que é a palavra de Deus, a gente começa a perceber que não parece uma teoria assim tão distante, tão impossível, não me parece ser uma teoria tão absurda pensar numa mudança de calendário para mudança de datas. O interessante é que quando se pensa e quando se fala hoje em calendário mundial, um dia em março, quando estava no auge da pandemia na Itália, estava assistindo a TV Rai, a rede de televisão italiana, e em entrevista um dos ministros importantes da Itália, ele disse uma coisa que eu parei para refletir, até depois me perdi em pensamentos, por conta da situação econômica ruim que a Itália está passando, a Europa está passando. Ele disse assim: agora é necessário, com essas palavras ele disse, agora é necessário que se implante uma nova arquitetura na economia da Europa. Essa nova arquitetura econômica, ela só vai poder funcionar dentro de uma nova arquitetura de datas, uma nova arquitetura de calendário. Então, depois, pensando nesse negócio, pensando nessas frases soltas que a gente começa a ouvir, que me parece que o sistema dessa nova arquitetura econômica, ela, é claro que se nós prestarmos atenção na Europa, a Europa é um continente hoje sem fé. Então, para a Europa, no que diz respeito a culto a Deus, isso parece que não é muito significante, muito importante, não é prioridade. E segundo dados de agências de pesquisa, a Europa vive hoje 50% de ateísmo, pessoas que não creem em Deus ou não acreditam em religião nenhuma. Então está muito propício que a Europa seja o berço do anticristo e que de lá vai começar com muito mais facilidade a implantação desse calendário. Esse novo calendário mundial que vai se espalhar pelo mundo, nós devemos entender se é um plano que se trata de um laboratório. Então, se eu sei que é um laboratório, lá também tem que ser um laboratório para mim. Então, eu também tenho que pensar o que eu tenho que fazer dentro dessa perspectiva de mudança. Daniel fala no capítulo 11, e eu quero
prestar atenção nisso com vocês. Capítulo 11, versículo 36 e 37, Daniel diz assim: Este rei fará conforme a sua vontade e se levantará e se engrandecerá sobre todo o Deus. E falará coisas espantosas contra o Deus dos deuses e será próspero, até que a ira se complete. Porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem terá respeito pelo desejado das mulheres, nem a qualquer deus, porque sobretudo se engrandecerá. Isso, capítulo do 11 de Daniel, versículo 36 e 37, está aqui na versão da Bíblia Thompson. Só que é interessante que isso está lá no Velho Testamento. Você pode falar, mas isso aqui é Velho Testamento. Paulo, usado pelo Espírito Santo, ele profetiza também e usa essas palavras no livro, na carta de Paulo aos Tessalonicenses, segunda carta que ele escreve à igreja de Tessalônica, capítulo 2, versículo 4, o apóstolo fala assim: Ele se oporá a tudo o que as pessoas chamam Deus ou transformam em objeto de adoração. Ele se colocará acima de tudo a fim de que se assente no templo de Deus e proclame ser ele mesmo Deus. Isso está na versão da Bíblia judaica completa. Então, essa pessoa não vai ter respeito por Deus nenhum. Enquanto Constantino ainda respeitava Tammuz, o que era o lamento das mulheres, esse que será a personificação do anticristo, a personificação do sistema anticristo, ele não vai ter respeito nem por esse Tammuz, ele não vai ter respeito por ninguém. Então, quando esse anticristo chegar, o calendário dele não vai ter nada de religião, o calendário dele não vai ter nenhuma lembrança de nenhum tipo de religião, não vai ter nenhum tipo de reverência a nenhum tipo de religião, seja cristã, judaica ou islâmica. Ele não vai ter esse tipo de respeito, diz a profecia, tanto de Daniel como do apóstolo Paulo. Interessante que essa profecia de Daniel, se nós formos ver em Daniel no capítulo 5, se eu não me engano, ou no capítulo 3, houve algo semelhante quando os homens importantes lá do império, dos caldeus, na Babilônia, eles fazem uma lei de 30 dias onde ninguém poderia adorar Deus nenhum, fazer oração a Deus nenhum, a não ser ao próprio rei. E isso vai acontecer novamente. E a gente tem que entender que eu não estou querendo ser judaizante, querendo atrair as festas judaicas, não é esse o propósito. Não, eu sou brasileiro e as festas judaicas, elas são para o povo de Israel, mas elas nos trazem revelações de segredos muito profundos e sensíveis para o povo que crê na Bíblia. Então devemos prestar atenção nessas festas. E esse sistema sabe disso, conhece isso e não despreza isso. Por isso que quando ele vier e mudar o calendário, a primeira intenção dele é acabar com todo tipo de devoção a Deus, qualquer tipo de Deus, seja hindu, seja muçulmano, seja judeu, cristão, qualquer outro tipo de religião. Ele não tem religião, ele não tem nenhum tipo de espiritualidade, pelo menos não a espiritualidade santa. Ele não tem nenhum tipo de respeito a nenhum tipo de... nem mesmo Deus dos seus pais, lá em Daniel, ele não tem respeito nem pela tradição, mesmo que... Vamos supor que esse anticristo seja criado numa família católica, onde tem os santos que essa família adora, ele não vai ter respeito por nem o Deus, o santo da mãe dele, que a mãe dele, de repente, o santo da mãe dele é o São Jorge, ele não vai ter respeito por São Jorge. Ele não quer saber se a família dele foi devota de São Judas Tadeu, ele não vai ser devoto de São Judas Tadeu. Ele simplesmente vai se engrandecer, ele vai dizer: eu sou Deus, me adore. Como aconteceu no passado, isso vai acontecer de novo. E por que nós insistimos nesse negócio do calendário de Deus?
o próprio Satanás, o que vai encarnar o anticristo, ele sabe que existe um calendário. Capítulo 12 de Apocalipse, no versículo 12, na versão Thompson, diz assim: ai de vós que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, ele sabe que tem um tempo determinado para tudo isso acontecer. Ele sabe disso. Ele não pode controlar o que vai acontecer, mas ele sabe disso e vai tentar, de todas as formas, as mais sutis e as mais violentas possíveis, arrancar da sua cabeça, arrancar do seu coração a devoção a Deus, a adoração ao Senhor. Então, o que nós podemos entender desse calendário? Esse calendário ele vai acontecer na esfera da adoração. Não vai ser numa esfera econômica, social, não vai ser na esfera política. Esse calendário ele vai acontecer no âmbito da adoração. Ou você adora a besta e o anticristo, ou você adora a Deus, ou você adora Jesus Cristo, ou você adora o anticristo. E essa vai ser a essência desse calendário, vai ser a essência desse tempo que nós estamos vivendo. Então, sabendo disso, nós devemos reativar a nossa fé. Até mesmo os frequentadores, praticantes do seu culto a Deus, reative a sua fé. Há uma grande expectativa por esse tempo que está acontecendo por aí. O diabo sabe que vai acontecer. Às vezes a gente está muito desatento a esse tempo, desatento a esses dias. Nós devemos prestar atenção sobre o que fazer. Esse vai ser um outro vídeo. Interessante que quando Deus implanta o calendário para o povo de Israel, no livro de Êxodo, enquanto ele está falando sobre diversas regras, aí ele começa a falar sobre a regra do plantio. Aí ele entra nos dias da semana. Capítulo 23 de Êxodo, especificamente no versículo 13. Enquanto ele está falando de muitas coisas, depois ele começa a falar de plantio, aí ele vai falar dos 7 dias da semana. Aí ele fala assim: prestai atenção a tudo que vos foi dito. Do nome de outros deuses não vos lembreis, nem se ouça da vossa boca. Então parece que o assunto fica meio desconexo. Deus está falando de dias, de datas, de repente ele fala de adoração. Não se nem faça menção disso. Então eu penso que o nosso querido Martinho de Braga, bispo Martinho de Braga, que foi o apóstolo dos suevos, ele teve uma grande influência espiritual quando ele entendeu esse negócio aqui. Às vezes a gente não presta muita atenção nas coisas espirituais e a gente banaliza muito. Não podemos banalizar essas coisas. Durante muitos séculos o nome de Deus esteve na boca das pessoas através de calendários. Mas só que nos últimos dias, até o próprio Satanás vai acabar com isso. Ele vai destronar esses que estão nos tronos, nos calendários, sabia? Até esses deuses, Thor e outros mais que são reverenciados nos calendários, ele vai destronar. Há uma profecia que está lá no livro de Isaías, o profeta Isaías, ele profetiza assim, capítulo 14 do profeta Isaías, versículo 13. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. No monte da congregação e exaltarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Então ele não vai querer dividir a sua honra e a sua adoração com estrela nenhuma. Por isso ele vai eliminar dos calendários, vai eliminar de qualquer forma de culto o nome de deuses. Ele vai ser o proeminente, vai ter a primazia da adoração por um determinado espaço de tempo. Então nós devemos prestar atenção nisso. Mesmo que essa nova ordem mundial já está
com tudo na mesa e bastando apenas alguns anos, poucos anos, para a implementação ou a tentativa de se eliminar a adoração, você é um potencial adorador, você é um potencial alvo de Deus, e Deus tem que ser o alvo da sua adoração. E Deus está vigiando sobre os seus fiéis, aqueles que são fiéis a Ele. E quando eu digo que Deus está vigiando e cuidando dos que são fiéis a Ele, eu não estou dizendo que Deus está cuidando dos cristãos, que Deus está cuidando dos judeus, dos muçulmanos, dos hindus, e seja lá qual for sua religião, ou etnia, ou nacionalidade. Deus está vigiando os seus. E os seus estão espalhados no mundo inteiro. Então eu não posso dizer que o cristão é o que é o manda-chuva na adoração. Não. O povo de Deus está espalhado pelo mundo, e Deus sabe aquele que serve em seu coração. Então, tenha no seu interior uma coisa. O calendário da nova ordem mundial é dominado pelo calendário de Deus. Tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo. Obrigado.